Dia, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. É mais um vídeo, é mais um conteúdo aqui do canal Rumo ao Nada, atualizando, né, a reforma da Previdência. Lembrando que ontem ela passou pela CCJ, depois ela já foi votada em primeiro turno em plenário, ou seja, a partir de agora existem alguns destaques que vão ser votados durante esse resto da semana, mas infelizmente, meus amigos, depois dessa há apenas mais uma votação e a reforma da Previdência, ou seja, a PEC de número 6, passa a ser lei, né? Passa a vigorar depois que o presidente da República sancionar, né? Isso se ele não vetar alguns pontos. Olha, eu quero trazer para vocês aqui como que vai ficar, né, a reforma da Previdência se ela for aprovada da maneira como foi feita lá na CCJ. Olha, o Senado aprovou em primeiro turno o texto base da proposta da emenda à Constituição da reforma da Previdência por 56 votos favoráveis, meus amigos. Pasme, 56 deputados disseram sim, ótimo, vamos votar a reforma da Previdência, e apenas 19 deputados votaram contrário à reforma da Previdência, inclusive senadores, gente, que me decepcionou, por exemplo. Olha, o Flávio Arnes, mais uma vez me decepcionou, votou favorável à reforma da Previdência. Eu votei para esse miserento, gente. Eu conheci a luta de um cara desse, votei num cara desse na esperança que o cara fosse, devido ao histórico que ele tem, né? E na luta pelo aposentado, na luta da pessoa com deficiência, na luta da pessoa idosa, né? E, infelizmente, votando contra a sua história novamente. Só para começo de conversa, olha, a última alteração dessa reportagem, no caso que saiu no Estadão, né, os senadores ainda analisavam o chamado destaques, né, e isso vai ser votado durante essa semana, como eu já frisei, gente, mas vamos ver como vai ficar os benefícios a partir de agora, porque, gente, vai mudar muito pouquinha coisa disso que eu vou passar para vocês. E o que mudar nós vamos trazer outro dia no próximo vídeo. Olha, se ainda não trabalha, é o trabalhador privado para se aposentar, né? A idade para se aposentar ficou daquele jeito. Idade mínima, mulheres, 62 anos e 65 anos. Isso, né, trabalho urbano, diria assim. O tempo de contribuição mínimo para as mulheres é 15 anos e para os homens 20 anos, ou seja, os homens vão ter que trabalhar 5 anos a mais, ou contribuir 5 anos a mais do que as mulheres. E os servidores públicos da União, o que alterou? A idade mínima será de 55 anos para mulheres, salvo engano, me enganei, 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. O tempo mínimo de contribuição, 25 anos, com 10 anos no serviço público e 5 no cargo, né? Trabalhadores rurais vai permanecer como está. Você que é agricultor, que está acompanhando aqui o canal, fique tranquilo, porque as modificações que previam no caso do benefício da aposentadoria especial rural não mudou em nada, ou seja, as mulheres continuam se aposentando aos 55 e os homens aos 60 anos, e o tempo de contribuição para ambos os sexos, 15 anos. Professores, né, o grande público aqui do canal de professor. A idade mínima, mulher, 57 anos, homem, 60. Tempo de contribuição, 25 anos, ambos os sexos. Gente, você vê, né? É cruel, né? O professor tem que contribuir tempo mínimo, gente. Não estamos falando que é o tempo máximo. O tempo máximo de contribuição, literalmente, passou para mais de 40 anos. Estamos falando de tempo mínimo para se aposentar, né? Policiais federais, rodoviários federais e legislativo, idade mínima, 55 anos, ambos os sexos. Tempo de contribuição, 30 anos para ambos os sexos, além de 25 anos de exercício da carreira, né? E para quem já está no mercado, e por exemplo, se eu já estou no mercado de trabalho, como ficaria? A proposta prevê 5 regras de transição para os trabalhadores da iniciativa privada que já estão no mercado de trabalho. Uma dessas regras vale também para servidores. Além disso, essa categoria tem uma opção específica. Todas as modalidades vão vigorar por 14 anos depois de aprovada a reforma. Pelo texto, o segurado poderá sempre optar
pela forma mais vantajosa. A gente lendo um texto desse aqui, parece que é mil maravilha, né, gente? Mas você tem que contribuir por 40 anos, é fogo na roupa, né? Olha, vamos falar da transição 1, sistema de pontos, né, para o INSS. A regra é semelhante à fórmula que já é praticada nos dias atuais, a fórmula 8696. O trabalhador deverá alcançar uma pontuação que resulta da soma da sua idade mais o tempo de contribuição, que hoje é 86 para as mulheres e 96 para os homens, né? Respeitando um mínimo de 35 anos de contribuição para eles e 30 anos para elas. A transição prevê um ponto de aumento a cada ano, chegando a 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Aqui, o jornal Folha de São Paulo traz um exemplo. Um trabalhador de 54 anos e 32 de contribuição, somando, né, a idade e o tempo de contribuição, dá 86 pontos. Longe ainda dos 96. Você vê, mesmo esse cidadão está com quase o tempo de se aposentar, mas mesmo assim não poderia, né? Ele só terá direito a pedir aposentadoria em 2028 para receber 100% do benefício calculado. Lembrando que essa mesma pessoa aqui, exatamente essa mesma pessoa aqui, daqui 3 anos ela poderia pedir a sua aposentadoria. É óbvio que daí incidiria sobre seu benefício fator previdenciário, né? Mas mesmo assim ela já poderia, daqui 3 anos, ou seja, vamos fazer a conta. Aqui a matéria induz, deixa eu ver, 2028, 3 anos, nós estamos em 2019, ó, 2020, 2021, 2022, essa pessoa que está como um exemplo aqui poderia pedir a sua aposentadoria. 2022. Aí ele vai ter que esperar até 2028. Você acha isso justo? Dê aí sua opinião. Daí vamos continuar que o negócio ainda está preto. Olha, tem a transição 2, tempo de contribuição mais idade mínima para o INSS. Nessa regra, a idade mínima começa em 56 anos para mulheres e 61 para homens, subindo meio ponto a cada ano. Em 12 anos acaba a transição para mulheres e 8 anos para homens. Nesse modelo é exigido um tempo mínimo de contribuição, que é 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Literalmente, gente, essas pontes aqui só no dizer, só para falar assim, olha, nós pensamos no pessoal que já está quase prestes a se aposentar, mas de fato todo mundo vai acabar perdendo alguma coisa, né, nessa transição. Daí tem a transição de número 3, né? Quem está há 2 anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição, que vale hoje de 35 anos para homens e 30 para as mulheres, ainda pode se aposentar sem a idade mínima, né? Para quem está faltando 2 anos. Mas vai pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Por exemplo, quem estiver há 1 ano da aposentadoria deverá trabalhar mais 6 meses, totalizando 1 ano e meio. O valor do benefício será reduzido pelo fator previdenciário, um cálculo que leva em conta a expectativa de sobrevida do segurado, medida pelo IBGE, que vem aumentando ano a ano. Ou seja, se ele está faltando 1 ano para se aposentar, ele vai ter que trabalhar mais 6 meses e vai se aposentar pelo tempo, né, de contribuição, ou seja, 35 para eles e 30 para elas. Mas só que mesmo assim, apesar dele ter que trabalhar 6 meses, e do caso, quem tiver faltando 2 anos vai ter que trabalhar 1 ano, né? Vai ter que trabalhar 1 ano a mais, só que mesmo assim vai incidir sobre o seu benefício o maldito fator previdenciário. Só para você ver a crueldade que é essas regras de transição. Daí, meus amigos, tem a transição de número 4, né? É preciso preencher os 2 requisitos, ou seja, o homem precisa ter 65 anos de idade e mulher 15 anos de contribuição. Mulheres precisam ter 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, né? É basicamente parecido nesses 2 casos. Mas, a partir de janeiro de 2020, a cada ano de idade mínima de aposentadoria da mulher será acrescida de 6 meses até chegar a 62 anos em 2023. Além disso, também a partir de janeiro de 2020, a cada ano o tempo de contribuição para a aposentadoria dos homens será acrescido de 6 meses até chegar a 20 anos em 2019. Porque, infelizmente, essa regra de transição ela vai durar, segundo a estimativa, por 14 anos, né? E daí, meus amigos, tem a transição de número
5. Pedágio de 100% para servidores e INSS, ou seja, para aquele que é aposentado, que é servidores públicos e para quem é aposentado pelo INSS, ou vai se aposentar, né? Porque nessa situação ainda não se aposentou. Para poder se aposentar por idade na transição, trabalhadores do setor privado e do setor público precisarão se enquadrar na seguinte regra: idade mínima de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens, além de pagar um pedágio equivalente ao mesmo número de anos que faltará para cumprir o tempo mínimo de contribuição, 30 ou 35 anos, na data em que a PEC entrar em vigor, ou seja, a partir do dia que o presidente publicar ela no Diário Oficial da União. Mas o jornal traz um exemplo para exemplificar, para ficar mais claro. Um trabalhador que já tiver a idade mínima, mas tiver 32 anos de contribuição, quando a PEC entrar em vigor, terá que trabalhar mais 3 anos. Digamos que o cara já tem na sua idade mínima de 65 anos, né? Não, de 60, vai começar a valer para o homem, deixa eu ver aqui, por exemplo, você já tem a idade mínima exigida, 60 anos, né? E aí, mas só que você tem só 32 anos de contribuição, sendo homem, faltaria mais 2, você vai ter que trabalhar mais 3 anos, ou seja, vai se aposentar aos 63 anos. Daí mudou também o cálculo do benefício, né, que antes levava em consideração as 80 maiores, né, contribuição, e hoje mudou. E o valor da aposentadoria nunca será superior ao teto do INSS atual, né? Isso para os contribuintes, aqueles que têm regime próprio de previdência social, né? Lembra, isso também, gente, eu falei ali da questão da aposentadoria por invalidez, que mudou, né? Que vai ser aposentadoria por incapacidade permanente. E agora eu vou chegar num ponto aqui bastante complexo. Lembrando, meus amigos, infelizmente o BPC continua dentro da PEC de número 6, ou seja, querem constitucionalizar o BPC, né? Porque hoje a lei que regulamenta o BPC é uma lei específica, né? E eu me esqueci qual é o número da lei, gente, Deixa eu ver a lei que regulariza o BPC, gente, aqui rapidinho para vocês. A lei 8.742 é a lei que rege, né, o BPC. E infelizmente está dentro da reforma de Previdência. Vocês lembram que eles disseram que tinham tirado tudo, mas infelizmente ela continua lá. Mas o que de fato está do BPC dentro da Constituição? O quesito renda, meus amigos, a renda, que hoje é de 1/4 do salário mínimo, hoje ela é garantida só pela lei, né? A lei que eu acabei de frisar para vocês. Ou seja, aí vai entrar dentro da Constituição, vai piorar, vai constitucionalizar o BPC. Digamos, hoje abre muito precedente que você vai no INSS para tentar o BPC e é 1/4 do salário mínimo, né? Ou seja, em torno de R$ 249. Aí você, digamos que você, entre os membros que moram dentro da casa, é maior do que é permitido, você perde no INSS e vai para a justiça e ganha. Aí, colocando na Constituição, daí os juízes têm pouco a fazer ou quase nada, né? Porque daí, se o juiz ir contra isso, ele está indo contra a Constituição, né? Bastante complicado. Olha, o texto a ser votado permite que pessoas com deficiência e idosos em situação de pobreza continuem a receber um salário mínimo a partir de 65 anos, mas prevê a inclusão da constituição do critério para a concessão do benefício. Essa regra já existe atualmente, mas consta de uma lei ordinária, né? Deixa eu mostrar para vocês a lei ordinária. É a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, né? Essa regra já, como já falei, é lei ordinária e possível de ser modificada, mas facilmente que uma norma constitucional, ou seja, vai para dentro da Constituição. E aí tem a questão das alíquotas, né, que vai abaixar um pouquinho para algum grupo de aposentados e subir outros pontos. Mas o meu entender mesmo foi a tristeza, né, gente, de perceber o quanto que alguns senadores, sei lá, né, gente, acho que não entenderam essa questão da reforma e votaram favorável. Inclusive, a Mara Gabrilli votou favorável à reforma da Previdência, né? Mesmo sabendo que o BPC pode se, o quesito renda pode ser constitucional. O Flávio Arnes votou favorável à reforma da Previdência, mesmo sendo um cara que luta pela pessoa com deficiência, sabendo que
colocando na Constituição o critério de renda vai dificultar, olha, os futuros aposentados, nossa, de uma certa maneira que vocês não têm ideia, mas enfim, falta mais um turno para ser votado. Ah, e ontem foi, lembra que pelo texto que estava tramitando, até mesmo pelo relator, né, dizia assim que sabe aquele abono salarial que todo trabalhador recebe, aqueles que recebem até R$ 1.900, a hora que vai entrar de férias, pega, né, um salário mínimo do governo? Pois é, o pessoal lá, digamos assim, o texto da reforma da Previdência previa que esse valor fosse pago a quem recebia até 1.300 e poucos reais. Graças a Deus foi derrubado e o abono salarial vai ser da maneira de que é hoje. Por isso que eu peço, fiquem atentos quanto ao BPC e outros pontos da reforma, o chamado jabuti, que quando nós perceber já vai estar aprovado e não tem mais nada o que se fazer. Mas nós iremos repercutindo o tema da reforma da Previdência aqui no canal. Fui, um abraço e até a próxima.